Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente, é essa alegria que explode no nosso coração a cada domingo. E nesse domingo, nesse segundo domingo do Advento, a alegria que aumenta porque nos aproximamos dessa nova visitação do Verbo. Preparemos-nos com muita seriedade nesse retiro anual da nossa comunidade, mas também em todo esse retiro que temos feito e que percorremos ao longo desse Advento, dando início agora à segunda semana desse importante retiro. E hoje temos a alegria de viver consagrações das virgens. É um momento muito feliz na vida da igreja, quando virgens se consagram para servir a Deus e à igreja. E é uma consagração virginal não só como esposa de Cristo, mas também como para desposar a igreja nos seus mistérios, para amar a igreja, para servir o ministério de Pedro, o ministério episcopal. Então rezemos por aquelas que serão consagradas virgens hoje e rezemos por toda essa graça da virgindade consagrada no seio da igreja, cada vez mais almas virgens que desejam seguir a Jesus de uma forma esponsal. Nós temos feito esse retiro muito bonito sobre justamente o dom da fidelidade e a alegria da perseverança. E hoje vamos aprender a perseverar na fidelidade. A perseverança, ela se aprende. Nós não nascemos perseverantes, não nascemos fiéis, mas nós aprendemos a perseverar na fidelidade. Número 29 diz assim: a partir dos textos conciliares, o binômio fidelidade e perseverança caracterizou o magistério da vida consagrada. O concílio, como também os textos posteriores, não entende os dois termos como sinônimos, mas como aspectos inseparáveis de uma única atitude espiritual. A perseverança é a qualidade indispensável da fidelidade. Sobretudo nos documentos do concílio e naqueles imediatamente sucessivos, a perseverança aparece como um atributo típico da fidelidade, uma qualidade constitutiva dela, que vem conjugada com a humildade. O número 46 da Constituição Dogmática Lumen Gentium exprime explicitamente a grandeza da vida de especial consagração que prolonga na história, por meio do sinal e da obra de pessoas consagradas, a presença de Cristo. O Sagrado Sínodo confirma e louva os homens e as mulheres, irmãos e irmãs, que nos mosteiros ou nas escolas, nos hospitais ou nas missões, com perseverante e humilde fidelidade, vivem a consagração, honram a esposa de Cristo e todos os homens que prestam generosos e variadíssimos serviços. A própria vida dos consagrados e das consagradas é, portanto, definida por meio da sua perseverante e humilde fidelidade à consagração. Então, a igreja diz o quê? Ela quer louvar a Deus por todo o testemunho que caracteriza a vida consagrada dessa oferenda humilde, discreta, milhares e milhares de consagrados no mundo inteiro que servem o Senhor de forma muito discreta, como diz aqui no documento, né? Em mosteiros, em escolas, em hospitais, em missões, numa descrição tão sóbria que não se ouve falar. É o barulho silencioso de toda uma floresta que cresce sem fazer barulho, né? Damos muita importância quando uma árvore cai, que faz barulho, mas a beleza da vida consagrada não é uma árvore que cai e que é infiel, é toda a beleza da grande floresta da vida consagrada, de pessoas que vivem essa perseverança na fidelidade. E número 30, hoje também de forma providencial, celebrarmos a virgindade consagrada e meditarmos sobre esse número 30 que fala do amor total e exclusivo. São Paulo VI, no seu magistério sobre o sacerdócio e sobre a vida consagrada, afirmava o valor da fidelidade perseverante e da totalidade da doação das pessoas consagradas. O Santo Pontífice, mesmo quando não a menciona diretamente, descreve a perseverança como sinal que o consagrado e a consagrada oferecem irrevogavelmente a própria vida e são plenamente fiéis à própria escolha. Na carta encíclica Sacerdotales Celibatus, de 1967, sobre o celibato dos presbíteros, o mesmo pontífice exortava um amor autêntico, que é total, exclusivo, estável e perene, além do estímulo irresistível que conduz a todos os heroísmos. Eu creio que vale a pena reforçarmos e darmos graças a Deus por todos os sacerdotes que vivem uma grande santidade, que vivem um grande amor a Deus nesse dom total, exclusivo, estável e perene.
No mesmo ano, na mensagem para a Jornada Mundial das Vocações, ele sublinhava ainda a totalidade do chamado à vida de especial consagração. A palavra vocação adquire uma plenitude de significado, que sem dúvida tende a tornar-se, se não exclusivo, específico e perfeito, lá onde se trata da vocação duplamente especial. Porque vem diretamente de Deus, como um raio de luz fulgurante nas mais íntimas e profundas reentrâncias da consciência. E porque se exprime praticamente numa oblação total de uma vida ao único e sumo amor. Aquele de Deus, aquele que dele deriva e faz um só como o primeiro dos irmãos. Particularmente incisiva é essa exortação apostólica Evangelii Testificatio de 1971, em que São Paulo VI pedia aos religiosos e às religiosas para serem testemunhas para os homens e mulheres do próprio tempo de uma vida unificada e aberta, que pode ser a garantia somente da adesão pessoal ao Deus vivente. O pontífice colocava em relação o testemunho de pessoas consagradas com a perseverança da sua vida. O tema da fidelidade adquire ênfases especiais no magistério de Papa São Paulo VI, quando ele escreve aos institutos seculares chamando ao dever de ser fiéis, fiéis à sua própria vocação, que deve exprimir-se em primeiro lugar na fidelidade à oração, fundamento da solidez e da fecundidade. Então vamos parar por aqui, porque é tão importante. O Papa vai nos exortar ao dever de ser fiel. Um consagrado não pode escolher, vou ser fiel ou não vou ser. Ele tem um dever de ser fiel. E a solidez da sua fidelidade, ele vai encontrá-la nessa vida de oração, fundamento da solidez e da sua fecundidade. Nos documentos posteriores, a fidelidade foi cada vez mais descrita como um dinamismo de crescimento no qual a perseverança exige o compromisso necessário e concórdia das pessoas consagradas e dos próprios institutos. A perseverança assume cada vez mais claramente o valor do testemunho da fidelidade de Deus à aliança estabelecida com a pessoa consagrada, ainda antes do que aquela dos próprios consagrados ou consagradas. Por ocasião do sínodo sobre a vida consagrada, a relação entre fidelidade e perseverança foi ainda mais aprofundada e a fidelidade foi assumida qual termo-chave para resumir e descrever os diversos valores essenciais à vida consagrada. Então, esse termo-chave que é a fidelidade, esse termo-chave de vidas completamente doadas, completamente entregues, é o sinal distintivo dos consagrados. Então, alegremos-nos pelo testemunho que hoje vamos viver juntos na nossa comunidade, mas alegremos-nos sobretudo pelos milhares de consagrados no mundo inteiro que de forma muito discreta, mas muito fiel, dão a vida com perseverança. Baruque 5, 1-9 vai nos exortar a essa alegria. Despe, Jerusalém, a tua veste de tristeza e desgraça e reveste para sempre a beleza da glória que vem de Deus. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus e coloca sobre a cabeça o diadema da glória do Eterno. Pois Deus mostrará o teu fulgor debaixo do céu e te chamará com o nome que vem de Deus para sempre. Paz da justiça e glória da piedade. Levanta-te, Jerusalém, e coloca-te sobre o alto e olha na direção do oriente. Vê teus filhos reunidos desde o pôr do sol até o nascente, a ordem do santo. Alegres porque Deus tem se lembrado deles. Eles saíram de ti a pé, arrastados por inimigos, mas Deus os reconduziu a ti, carregados de glória, como para um trono real. Pois Deus ordenou que sejam abaixadas como toda a alta montanha e as colinas eternas, e se encham os vales para se aplanar a terra, a fim de que Israel possa acorrer com segurança na glória de Deus. Também as florestas e todas as árvores aromáticas dão sombra a Israel, por ordem de Deus. Pois Deus conduzirá Israel com alegria, na luz da sua glória, com a misericórdia e a justiça que deles procedem. Então, a alegria dessa fidelidade que despe a túnica de tristeza e traz paz da justiça e glória da piedade. E a pessoa que vive nessa fidelidade, ela pode de verdade ver ao longe os filhos reunidos, quer dizer que ela vai ter uma fecundidade. A fidelidade, a perseverança, mesmo nos momentos difíceis, vão gerar muitos frutos de fecundidade. E o Senhor vai reunir, Ele vai tornar toda essa floresta aromática, fecunda, por ordem de Deus. Bonita essa expressão,
por ordem de Deus. Não é por nosso mérito, não é pelas nossas forças, mas é por ordem de Deus. Salmo 125, quando o Senhor fez voltar os exilados de Sião, ficamos como quem sonha. A boca se nos encheu de risos e a língua de canções. Até entre as nações se comentava, o Senhor fez grandes coisas por ele, o Senhor fez grandes coisas por nós. Sim, por isso estamos alegres. O Senhor faz voltar nossos exilados como torrentes pelo Negueb. Os que semeiam com lágrimas ceifarão por meio de canções. Vão andando e chorando ao levar a semente. Ao voltar, voltam cantando, trazendo os seus feixes. E hoje, depois de meditarmos sobre esse salmo, Filipenses 1, Filipenses é essa carta da alegria, essa carta do júbilo, essa carta da perseverança, mas olha que bonito, como é que chegamos lá? Olha o pedido de São Paulo. Sempre em todas as minhas súplicas, oro por todos vós com alegria, pela vossa participação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E tenha plena certeza de que aquele que começou em vós a boa obra, há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. Deus me é testemunha de que eu vos amo a todos com a ternura de Cristo Jesus. E é isto que eu peço, que vosso amor cresça cada vez mais em conhecimento e sensibilidade, a fim de poderes discernir o que mais convém para que sejais puros e irreprováveis no dia de Cristo, na plena maturidade do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Então, sejamos muito abertos a esse crescimento que Deus quer dar ao nosso amor, à nossa fidelidade, tornando o nosso amor cada vez mais cheio de conhecimento, cheio de discernimento, cheio de sensibilidade e nos dar de verdadeiramente discernir como ser fiel, como perseverar, porque muitas vezes não é que a gente não queira perseverar, mas nós não fazemos os bons discernimentos. Não sabemos discernir em que devemos perseverar ou quais as prioridades da nossa fidelidade que o Senhor nos pede de voltarmos a viver ou de vivermos com mais intensidade. Então, Cristo quer nos devolver através da intercessão dos irmãos, e um retiro comunitário é muito forte porque rezamos juntos, rezamos uns pelos outros. Cristo quer nos devolver justamente um amor que cresce cada vez mais, um amor que vai só fazendo aumentar, e não é um amor que esfria, mas é um amor que aumenta de dia para dia, mas é um amor também que aumenta não só em intensidade, mas também em qualidade, nesse discernimento e nessa sensibilidade. Lucas 3, 1-6, no ano 15º do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, da Traconítide, Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. Todo o vale será aterrado, toda a montanha ou colina será abaixada, as vias sinuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão nivelados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Então, alegria profunda de podermos fazer essa experiência do Senhor que nos chama a uma conversão mais profunda, do Senhor que quer vir baixar tudo que está elevado e também preencher tudo que foi derrotado, tudo que foi arrebentado, tudo que foi destruído. Ele vem como que recriar, renovar, reconstruir as ruínas, porque Ele quer que toda a carne veja a salvação de Deus. Então, nos alegremos profundamente porque o tempo do Advento é um tempo de ver a salvação de Deus, é um tempo de tocar de modo muito profundo essa preparação do caminho do Senhor na nossa vida, na nossa vocação, para que aprendamos a ser cada vez mais fiéis. Eusébio de Cesareia diz assim, bispo do século IV, diz assim: tal é, pois, Sião, ó Jerusalém, que recebeu a salvação de Deus e que foi edificada sobre o monte de Deus, isto é, sobre o Verbo, o seu Filho único. Então, devemos ser edificados sobre o quê? Sobre o Verbo. O monte de Deus é o Verbo, é aquilo que vai dar solidez, é aquilo que vai dar estrutura, fidelidade à nossa vocação.
A ela que subiu ao monte alto e que Deus vem ordena anunciar a palavra da salvação. Mas quem anuncia a boa nova, senão o coro dos evangelistas? E o que significa anunciar a boa nova? É proclamar a todos os homens, e em primeiro lugar à cidade de Judá, a vinda de Cristo na terra. Que o Senhor nos prepare pessoalmente, comunitariamente, para uma nova vinda hoje, para uma nova vinda neste Natal, para uma nova vinda, a segunda e última vinda de Cristo.